Boa tarde, meus amigos. Estamos recebendo a amiga Beth, que hoje ela vai fazer a mensagem de fortalecimento para a gente e a mensagem de fortalecimento às dimensões das religiões, as dimensões das religiões. Não, a dimensão da religião. Desculpem, pessoal. O meu cachorro está aqui. Ele está aqui. Desculpem esse ruído aí. Então, amigos, nós vamos ter o Márcio e a Adriana e a Beth no dia 11, né? Vamos aos recados, eles vão fazer com a Beth, né? Daqui a pouco, depois eles vão decidir o tema, né? E vamos ter depois a Silvana, a Beth e o Nestor. É dia 29, amiga, desse mês? 29, né? 29. E depois vai a Giovana, a Beth e a Andrea no dia 9 de dezembro. Não percam, emocionantes palestras. Inscrevam em nosso canal. Olha, meus amigos, desculpem, é o meu cachorro que está aqui, está querendo participar da live conosco. Olha lá, ele tá querendo, ó, ele está aqui, ó. Ah, quer ver, pessoal? Ah, ele está indo lá, ele está indo para lá. Ele está aqui. Então, meus amigos, muito obrigado por tudo e sem delongas, né? O ano que vem é rapidinho. O ano que vem nós vamos ter uma troca de horários. Nós vamos cortar essa mensagem de fortalecimento, né? E nós vamos. Espera aí, ó quem está aqui. Ó, deixa eu só mostrar. Ó, esse aqui que está querendo Que participar, bonitinho. é meu amigo, gente. Oh, Então, o ano que vem a gente corta a mensagem de fortalecimento. Vamos colocar a mensagem não, a leitura do Evangelho às 5h30 e a gente deixa só na quinta-feira o estudo do Livro dos Espíritos. E em junho teremos novidades, um novo trabalho no CA que vem vindo aí. Vamos ver, né? A Silvana está nos ajudando, a Luz Divina, toda a nossa diretoria já aprovou. A ideia foi da irmã Roseli. Então, sem mais delongas, eu e o Laio desejamos uma excelente mensagem de fortalecimento para vocês. Muito obrigado, amiga e irmã Beth. E, por gentileza, eu falo junto com o Laio, só que o Laio não vai falar, né? A gente brinca um pouco e é com você. Obrigado e muito obrigado pela paciência de vocês. mas que graça, né? A gente ama os animais, né? Eles são uma alegria na nossa vida. Então, agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade deste encontro, que possamos fazê-los úteis, né? Todos esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para tornar a nossa vida melhor. Então, nós agradecemos imensamente por tudo que recebemos, por todo o amparo, por toda a inspiração, por toda a proteção, e pedimos para que estejam conosco. Então, vamos falar das dimensões da religião, e então a gente se remete ao Leon Denis, filósofo, médium, continuador de Allan Kardec. E no seu livro Depois da Morte, na primeira parte, no capítulo 1, ele pergunta: o que existe depois da morte? E esse é um assunto que interessa a todos, porque um dia, né, também vamos morrer. E hoje, apesar dos descobrimentos científicos, dos avanços tecnológicos, a morte continua sendo um grande mistério. Há pessoas que acreditam, né, que tudo acaba. Então, esse medo, né, dessa finitude,
leva a uma angústia. Será que eu vou sumir depois da morte? Outros têm medo do que pode acontecer depois do desencarne. E o Leon Denis, nesse livro, faz uma reflexão. A morte é um grande ponto de interrogação. E só nós, Homo sapiens, né, que temos já a razão, é que temos a consciência de que um dia vamos morrer. O Lion, o cachorrinho, não sabe, né? E no primórdio da nossa civilização, já construímos túmulos, fazíamos cultos aos mortos. Tudo isso é uma vivência do luto e que variava e varia de sociedade para sociedade, de cultura para cultura, de família para família, de indivíduo para indivíduo. A vivência do luto é como nós nos sentimos diante da morte, como percebemos a morte, e isso se baseia em nossas crenças, porque algumas pessoas acreditam que após a morte tudo se acaba, outros acham que vamos para uma outra esfera, ou um céu, ou um inferno com penas eternas. Isso também dá um medo terrível, né? E outros acreditam na reencarnação, que estamos em evolução constante. E aí que a gente entra no assunto de hoje, que é a religião. A religião é um fenômeno cultural, faz parte da cultura e influencia muito o sentido que damos à nossa vida, à morte, nos influencia o modo como encaramos o mundo, as nossas alegrias, o nosso sofrimento, como nos relacionamos tanto conosco como com os outros. O Erik Erikson, psicólogo humanista que viveu no século XX, escreveu: a religião é uma força ordenadora, ordena, né, as ideias, capaz de traduzir e dar sentido à escuridão que rodeia a existência humana. E é a luz que permeia além de toda compreensão. Então, a religião traz essa luz diante da escuridão, diminui o medo, assim, traz uma luz ao mistério do que seja a morte. Cada religião, né, aí no caso nós estamos falando de instituições, a Igreja Católica, a Igreja Protestante, o Islã, cada religião tem seu sistema de crenças, que dão suporte ao desenvolvimento da fé. Richard Simonetti, escritor espírita, escreveu que a fé ajuda-nos a atravessar os momentos mais difíceis da nossa vida, os momentos onde surgem as doenças, a morte. Então, a importância da religião, que dá suporte ao desenvolvimento da nossa fé. E o Richard Simonetti explica que a religião tem 5 dimensões básicas. A primeira dimensão é a ritualística. Então, são os ritos, os cultos, os paramentos, que são as vestimentas dos padres, pastores, dos sacerdotes, e as práticas religiosas. Tudo isso faz parte do ritual, da primeira dimensão. A segunda dimensão é a vivencial, é a experiência, é a emoção religiosa, que muitos chamam de religiosidade ou de espiritualidade, e que é um sentimento de ligação com o poder superior. A terceira dimensão é a ideológica. Então, quais crenças nós alimentamos? Então, acreditamos que o espírito existe, ou acreditamos que exista céu, inferno, purgatório, acreditamos na reencarnação, acreditamos que estamos continuamente evoluindo. Então, que crenças alimentamos? Essa é a dimensão ideológica. A quarta dimensão é a intelectual, o quanto nós conhecemos das doutrinas e dos textos
sagrados da religião que professamos, seja a religião católica, protestante, seja o islâmica, seja espírita. E a quinta dimensão é a consequencial, que é consequência das dimensões anteriores. O que fazemos com tudo isso, né? Com as práticas religiosas, com a religiosidade que inclui a fé, com as crenças, com o conhecimento, né? O que fazemos com tudo isso? É a quinta dimensão, a consequencial. Então, diante desse conjunto de dimensões, a gente pode se perguntar quais são as nossas obras, né? Como é o nosso modo de ser? É consequência de tudo aquilo que sabemos e acreditamos e praticamos. E o Espiritismo é uma doutrina, doutrina é um conjunto de princípios, de fundamentos. Então, quais são alguns desses princípios? Deus é criador de tudo, a alma é imortal, existe a reencarnação, existe a pluralidade dos mundos habitados. Todos esses princípios foram trazidos pela espiritualidade superior e codificados por Allan Kardec. Por isso, o Espiritismo tem um cunho filosófico e científico, que é um conjunto de princípios e que traz consequências morais. O Espiritismo não é uma religião institucionalizada, assim, uma instituição que tem seus cultos, seus paramentos, seus altares, seus templos. Então, o Espiritismo não tem a dimensão ritualística, porque o Espiritismo não utiliza práticas religiosas. Mas o Espiritismo tem muito forte a dimensão intelectual, que são os ensinamentos filosóficos, está lá no Livro dos Espíritos, e também os ensinamentos científicos, que estão no Livro dos Médiuns e no livro A Gênese. E as outras três dimensões do Espiritismo vai depender de cada um de nós. Então, por exemplo, a dimensão ideológica. O quanto acreditamos nos ensinamentos da doutrina espírita. A dimensão vivencial. O quanto nos sentimos ligados a Deus, qual o tamanho da nossa fé. E a dimensão consequencial, como esses ensinamentos, como essas nossas crenças constroem a nossa religiosidade. Então, essas três dimensões são fortes no Espiritismo, a ideológica, a vivencial, a consequencial, né? Então, a consequencial que leva a uma fé esclarecida, no caso do Espiritismo, né? E o quanto consequencial, né? O quanto tudo isso afeta o nosso modo de ver a vida, de ver a morte, quanto afeta a nossa confiança no futuro, quanto nos consola na infelicidade, nas perdas, no luto. Então, retomando, o Espiritismo não é uma religião institucionalizada, não é uma instituição, né? Mas tem os ensinamentos filosóficos e científicos que são a base que vai construir a religiosidade, a ligação com Deus, que é um sentimento. E Leon Denis, no livro Depois da Morte, escreve que o Espiritismo fará brilhar um raio de esperança na noite das nossas incertezas, aliviará o fardo das nossas provas e nos ensinará a não tremer diante da morte. Na religião, se bem compreendida, é um laço que nos une, que constrói, que nos une, né, entre nós, né, um laço de fraternidade, constrói a fraternidade entre as pessoas e nos une ao nosso Criador. A gente chama, né, uns chamam de Deus, outros chamam de Alá, outros chamam de Brahma, né, os antigos hindus,
chamavam de Brahma, os antigos egípcios chamavam Deus de Osíris, os antigos romanos chamavam Deus de Júpiter, né? Então, a religião, quando a gente compreende bem, né, constrói esse laço que une-nos uns aos outros e que nos une, né, ao Deus Criador, ao Pai Criador, seja que nome que a gente dê para ele. Não importa o nome que damos a esse Deus Criador. Então, a religiosidade, diz Leon Denis, é o mais nobre dos sentimentos. E ela, a religiosidade, deve ser esclarecida pela ciência, fortificada pela razão e apoiada pela liberdade de consciência. Olha que bacana! A religiosidade é o mais nobre dos sentimentos e deve ser esclarecida pela ciência, fortificada pela razão e apoiada pela liberdade de consciência. A religiosidade, diz Leon Denis, é a religião do futuro, é a verdadeira religião. Ele diz, o Leon Denis, que a verdadeira religião do futuro não terá manifestações exteriores. Então, não vamos precisar de ritos, de objetos, de regras, de fórmulas, de altares, de templos. Ele diz, as manifestações exteriores acabam produzindo um amontoado de práticas idólatras. Ou seja, às vezes a gente vai na igreja e fica adorando a imagem de um santo. Isso não é uma crítica, né? O Leon Denis ele mesmo explica que também as religiões evoluem até chegar a essa religião do futuro, que será a religiosidade. Então, né, conforme o nosso grau de evolução, a gente se adequa a uma ou a outra religião. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, é um capítulo todo dedicado às preces. Jesus nos explica, né, que quando nós orarmos, fechemos o nosso quarto, ou seja, nosso quarto é o nosso coração, para fazer a ligação com Deus, que é um sentimento. Jesus mesmo, quando esteve aqui conosco, nos explicou que a gente não precisa de igreja, não precisa de templo, não precisa de mesquita, não precisa de casa de oração, não precisa nenhum edifício de tijolos, não precisa de nenhum edifício de pedras, porque a prece é pensamento, ela é muito poderosa, o pensamento vai muito longe. Quando a gente faz uma prece, essa prece chega até aos nossos mentores, aos nossos familiares, aos nossos amigos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos que a prece, né, é um pensamento, e esse pensamento é imbuído de religiosidade e não de rituais. E a prece é que nos dá coragem para continuarmos na nossa caminhada evolutiva. Então, para fechar, religião é um conjunto de símbolos, de rituais. Então, esses símbolos, esses rituais, são os primeiros passos, os primeiros degraus da nossa religiosidade. Os primeiros degraus para construirmos a nossa ligação com Deus. Há pessoas, né, que são religiosas, mas não têm religiosidade. Então, elas não saem da igreja, não saem do centro espírita, não saem da mesquita, não saem do templo, mas vivem só dessas práticas exteriores. Na verdade, não tem uma ligação com Deus, né, no seu sentimento de amor ao próximo, de amor a Deus. E há outras pessoas que têm uma profunda religiosidade, são caridosas, compreensivas, benevolentes, humildes, e não seguem nenhuma religião, mas têm uma profunda religiosidade, já estão ligadas a Deus.
pelas suas atitudes diárias, pela qualidade dos seus pensamentos. Então, a religiosidade é essa ligação com o Pai Criador, que nos dá forças para suportar as dores do caminho. E pesquisas que são feitas, e foram feitas pesquisas muito bem fundamentadas, a gente pode encontrar muito desses artigos na internet, dissertação, de mestrado, tese de doutorado, né? Fazendo pesquisas de que as pessoas que têm religiosidade, as pessoas que transcendem os rituais da religião, né, que não são apegados aos rituais, até podem ser, mas ao mesmo tempo também têm uma profunda ligação com Deus, sofrem menos diante das dificuldades da vida, diante das doenças, nos processos de luto, e se recuperam mais rapidamente. São as conclusões, né, que chegaram esses pesquisadores. Então, a religião, sem religiosidade, é só uma prática exterior. No caso de quem é religioso e não tem religiosidade, não tem uma ligação profunda com o Pai Criador. Nesse caso, sem essa religiosidade, ela não encontra consolo, não se esclarece diante, né, do que lhe acontece, de sofrimento, ela não tem forças, não tem coragem para vencer os obstáculos da vida. Agora, a religiosidade, ela é independente de seguirmos práticas religiosas. Mesmo que não sigamos nenhuma prática religiosa, mas se a gente está ligado a Deus, aí a gente encontra forças interiores para vencer as adversidades da vida. O Espiritismo, né, é uma doutrina formulada pelos espíritos de alta evolução, e a doutrina espírita nos esclarece como estaremos após o desencarne, para onde iremos, nos encontraremos com nossos entes queridos, né? Os nossos entes queridos. A doutrina espírita desmistifica a morte, isso traz um grande consolo. Né? Nós temos a certeza de que somos espíritos imortais, que um dia fomos criados simples e ignorantes, que estamos aqui na Terra só de passagem, é um momento de aprendizado, que nossos entes queridos estão lá vivendo na pátria espiritual, e um dia nos reencontraremos. Tudo isso, por quê? Porque desenvolvemos a religiosidade, a nossa ligação com Deus, a confiança em Deus, a fé, né, de um futuro melhor, porque há momentos da nossa vida, né, parece que estamos rodeados por nuvens escuras, a gente se sente perdido, a gente não encontra saída para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, às vezes a gente se sente só, se sente abandonado. Então, nesse momento, conversemos com Deus, isso é religiosidade, porque Ele nunca nos abandona, por maior que sejam os nossos problemas, nos ensinam os espíritos instrutores, né? Nada acontece por acaso. A dor é um instrumento para a gente corrigir a nossa rota evolutiva. Quando a gente se afastou das leis de Deus, a dor, né, é um chamamento, é um momento de aprendizagem, né, para a gente parar e refletir no que a gente está fazendo. E tenhamos sempre em mente que Deus está sempre presente, sempre cuidando de nós, sempre nos protegendo por meio dos amigos encarnados, dos amigos desencarnados, nossos mentores. Se abrirmos os nossos corações, nós iremos compreender com humildade, né, que tudo tem um porquê, tudo tem um para quê. Se nós abrirmos os nossos corações, nós vamos desenvolver a nossa religiosidade, a nossa ligação com Deus. E então vamos perceber que tudo tem um significado.
As coisas que acontecem na nossa vida são sinais que apontam a rota da luz, né, que apontam o caminho que precisamos seguir. Então, agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, por nos sinalizarem a rota do caminho da luz, por estarem sempre ao nosso lado, nos amparando, nos sonhos, nas inspirações que nos chegam à mente, nas conversas com os amigos, nos livros que lemos, que trazem consolo, esclarecimento. Nós estamos sempre rodeados de muito amor, de muita misericórdia, de muita compaixão. Só temos que agradecer, Senhor. Abençoa todos que aqui estamos, nossos lares, nossos familiares. Muito obrigada, amigos.